A Startup TV de hoje vai trazer o nosso parceiro Emerson Nogueira, que hoje, além de parceiro da Startup TV BR, é também o mentor que vai estar falando aqui no Polo Digital de Mogi das Cruzes. E hoje, Emerson, qual é o assunto? Boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Nós estamos hoje aqui conversando sobre apresentações. Então, são as técnicas de apresentação que a pessoa precisa dominar para ter tranquilidade na hora de apresentar, saber o que fazer, saber o que falar, quando, como e por que fazer aquilo. Muitas vezes a pessoa não teve a habilidade de montar a apresentação como gostaria ou como deveria. Algumas dicas a mais podem fazer com que ela tenha um excelente desempenho. Então o que a gente vai buscar hoje é trazer essas dicas para o pessoal que vai estar aqui. Vamos fazer algumas dinâmicas, vamos fazer algumas apresentações de pontos importantes e fazer com que as pessoas cresçam nessa parte. Porque muitas pessoas não conseguem fazer uma boa apresentação porque tem bloqueios, né? Perfeito. Muitas vezes a pessoa ela consegue até explanar muito bem, mas ela não sabe como externalizar aquilo de maneira convincente. Então, às vezes, um simples detalhamento aqui, ou uma mudança de postura, ou uma forma dela mentalizar aquela apresentação de uma outra maneira, buscar uma âncora visual, ou até um ritmo de apresentação diferente, podem fazer toda a diferença para ela na hora de apresentar o seu pitch, ou a sua ideia, a sua empresa, enfim, o que precisar. O que é esse âncora que você citou? Quando você olha para uma pessoa que está te dando uma resposta positiva àquilo que ela está falando, por exemplo, tem alguém sorrindo para você, balançando a cabeça que sim, ali na frente na plateia, é uma pessoa que está apoiando aquilo que você está dizendo. É ótimo você olhar para aquela pessoa porque você reforça o seu sentimento positivo na hora que está fazendo a apresentação. Então a pessoa tem muito mais tranquilidade para poder se apresentar, claro, aproveitar um pouco melhor daquele ambiente que tem ali a partir daquela pessoa. Então ela se sente mais segura e, aumentando a segurança, ela começa a ficar mais relaxada. Existe um roteiro para poder se apresentar bem? É até um pouco difícil de dizer que existe um roteiro. Existem algumas regras que a gente não pode esquecer, existem algumas formas de você fazer e vários roteiros diferentes. Alguns dão mais certo para um tipo de pessoa, outros dão mais certo para outras. O que nós vamos fazer aqui é buscar estabelecer um roteiro com base na experiência de pitch de startup. Portanto, um pitch de startup que a gente pensa é uma apresentação de 5 minutos para a apresentação dessa ideia. Nessa apresentação de 5 minutos, você tem algumas premissas que tem que obedecer. Então, você tem que apresentar a ideia para a qual surgiu a sua solução, ou seja, você tem que dizer qual é o problema que você vai sanar, qual é a dor que você vai sanar, de quem é aquela dor, ou seja, quem é o cliente, vamos dizer assim, né, para quem você vai prestar o serviço ou vai vender a solução, como você faz aquilo, ou seja, como você apresenta o seu produto. Também a gente tem que lembrar de que isso tudo tem um desenrolar, ou seja, tem uma tempística aí para ser considerada, então você precisa apresentar a forma de você fazer aquilo. É quase como uma redação. Tema, quase. Desenvolvimento e conclusão. Perfeito. A única coisa que a gente tem que lembrar é que isso envolve dinheiro. Então os recursos financeiros também têm que ser apresentados e a forma de apresentar esses recursos financeiros vão depender inclusive de quem está assistindo a essa apresentação. Então sabe-se que um investidor com uma determinada característica, ele busca saber de uma startup detalhes sobre se aquela startup se enquadra com o perfil de investimento que ele tem. Você precisa se preparar para mostrar que a sua startup está de acordo com aquele perfil. Caso esteja, se não estiver, não adianta nem apresentar para aquela pessoa porque é perda de tempo. Nesse caso, a gente precisa deixar muito claro qual é o perfil de investimento que você busca e qual é o perfil de investimento que você pode oferecer para os seus investidores. Estabelecida essa primeira etapa, que é determinar o que, como e para quem, aí existe aquela questão de, e agora? Cheguei em frente a esse meu público, como é que eu me expresso? Movimentação, o linguajar, porque muitas vezes nos faltam palavras. E quando falta a palavra, você entra em desespero. Qual é a sua dica para isso? O tal do desespero é um grande problema. Então, para evitar o desespero, a melhor coisa é você parar. Todo mundo compreende que a pessoa fica nervosa às vezes,
Parar simplesmente e respirar. Bom, senhoras e senhores, voltando, e aí continua. Você não precisa entrar em desespero e sair correndo. Quanto à movimentação, isso pode te ajudar a ter mais tranquilidade e evitar entrar em desespero se você tiver uma movimentação mais contida. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de você ficar andando de um lado para outro, se movimentando demais, simplesmente você faz uma apresentação mais parado do que andando. Movimente as mãos, expresse-se de uma maneira tranquila, para que as pessoas entendam que essa movimentação de mãos tem a ver com a sua apresentação. E, durante essa apresentação, exponha os tópicos, evitando de fazer uma leitura de tela, se você está fazendo uma apresentação por PowerPoint, ou ficar simplesmente decorando. Isso é problema, hein? Uhum. Decorou, esqueceu, perde todo o conceito. Mesmo porque fica mecânico. Independente de ele lembrar ou esquecer, decorou, ficou mecânico, ficou terrível, ninguém aguenta mais ver isso. Então a gente precisa ter eloquência na hora de falar. Você só consegue eloquência se você tiver domínio daquilo que estiver dizendo. Conhecimento. Você tem que saber exatamente o que você está vendendo. Exatamente, é isso aí. É conhecimento profundo do que você vai vender, e a forma como você vai fazer aquilo também tem que ser do seu domínio. Então não adianta você querer simplesmente falar de algo fantástico que você já sabe de uma maneira que você não conhece. Por exemplo, vou te pedir para apresentar em chinês. Impossível. Pois então, mesmo que você fosse fluente em chinês, se você não tem o hábito de fazer aquilo, te complica. O ideal é que você coloque-se numa situação mais confortável, o máximo possível, em linguagem, expressões, tanto faciais como corporais, vestimenta e, obviamente, o ambiente. Então você tem que promover aquilo na sua apresentação. Quanto tempo se fala em um slide de uma apresentação de PowerPoint? Existe um tempo médio? É conveniente fazer a leitura? Ou é ter a leitura mental e comentar um determinado slide? Você é muito preciso nisso. Obviamente, a tua pergunta é de uma pessoa experiente. Sabe-se bem que um slide ele serve para ilustrar, e veja bem, ilustrar aquilo que você vai explanar. Então, você pode usar o slide como âncora, mas você não pode usar o slide como apresentação. A apresentação é sua. O slide ele vai servir ali simplesmente para te roteirizar ou simplesmente para mostrar para as pessoas que você pensou naquilo antes de dizer. Ou seja, que você não está ali vomitando alguma coisa em cima delas, gastando o tempo delas à toa. Então a sua preparação é mostrada no slide. Quanto menos coisas escritas, mais dinâmico aquilo vai ser. E às vezes uma imagem basta para você dizer uma série de coisas. Então, a partir do momento que você coloca a informação certa ali, e eu digo informação porque pode ser uma imagem, pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser alguma coisa assim. Você consegue transmitir aquilo que você quer de maneira simples e objetiva. Procure fazer sempre a pergunta em cada slide: eu preciso disso aqui? Se eu precisar daquilo, eu coloco. Se eu não precisar, eu não ponho. Emerson, para a gente finalizar, alguns pitches são apresentados por equipes. Um só apresenta, todos se apresentam lá na frente, ficam em pé olhando, se apresentam, apresenta a equipe e eles vão sentar. Pode fazer jogral? Eu falo 1 minuto, você fala 1 minuto, o outro fala 1 minuto. Isso dispersa a atenção. Como é que fica essa situação? Uma vez que a gente está pensando num pitch de 5 minutos. Né? Se é um pitch longo, 30 minutos, 40 minutos que você tem para apresentar, esse jogo fica até interessante. Porém, em 5 minutos, qual é a melhor forma de apresentar? Eu diria para você que você pode pensar na apresentação de uma maneira como se fosse um videogame. Você tem, normalmente quando você joga aqueles videogames de Mario Bros, coisas assim, você tem checkpoints. Você tem um primeiro momento que você vai apresentar alguma coisa, checkpoint. Lembra daquela corrida que você tem de revezamento 4x4, que você passa o canudo? Tem um determinado momento que você pode passar o canudo para uma outra pessoa. Numa apresentação, num pitch, você pode fazer a mesma coisa. Desde que alguém seja um especialista naquele assunto. Vamos falar de finanças. Agora eu chamo aqui o Emerson, que é o nosso gerente financeiro.
Perfeitamente. Ele vai apresentar com mais propriedade do que você. Bacana. Isso tem que ter um propósito. Não é só para todo mundo se apresentar. É para que aquela pessoa que vai se apresentar tenha mais domínio daquilo e tenha mais propriedade para falar do que aquele que iniciou. Mas tem que estar bem combinado, para a pessoa não falar, eu agora? Exatamente isso. A apresentação tem que ser treinada tanto por quanto por 4 pessoas, por 5 pessoas. O time ele tem que estar ciente de como vai ser aquele pitch. Isso tem que tomar um cuidado também de ser cronometrado. No momento que você passa o bastão para outro, esse outro vai poder correr aquele trecho dele para o próximo checkpoint num tempo maior ou menor do que o anterior ou o posterior, que pode prejudicar a apresentação. E se você tem um tempo, respeite aquele tempo. Se aquela pessoa que é excelente para falar aquilo não tem a dinâmica de tempo o suficiente, das duas uma. Ou você o treina ou você o tira da apresentação. Faça com a pessoa que efetivamente vai te levar adiante. E isso não tem uma regra. Isso é avaliado pela equipe na hora de fazer ali. Uma coisa importante é buscar sempre, quando é uma coisa muito fora do contexto, assim, uma apresentação para investidor muito importante, que você busque o seu melhor membro de equipe para poder fazer aquela melhor apresentação e focar todos os esforços nele. Se você quiser continuar com esse modelo, tudo bem. Mas procure lembrar-se disso. E mais um último detalhe, que é importante a gente falar, é justamente na hora de apresentar isso tudo, se eu quiser trazer a equipe, eu posso trazer, mas traga-os de maneira deles não serem postes parados ali na frente, que fica terrível aquilo. Então apresente, mas na hora de chamar a equipe, eles já se deslocam na apresentação, portanto eles têm que estar cientes, prestando atenção, e saber o que eles vão fazer lá na frente para que você possa apresentá-los. E aí chegou na hora de apresentar a equipe, chega a equipe na frente ali junto do apresentador, este é fulano, ciclano e beltrano. Eles fazem A, B e C ações aqui dentro. Pronto, encerramos, é isso aqui. Acabou. Sucinto, rápido, porque são só 5 minutos e não pode passar do tempo. E eu sugiro inclusive que você faça previsão de fazer em menos tempo para que possam vir perguntas. Tem mais essa ainda. E só finalizando então. Postura, voz, entendimento, como é que fica isso? Existe uma técnica para que você solte a sua voz, demonstre confiança e tenha essa segurança toda para convencer as pessoas que estão te ouvindo? Tem várias, né? Uma só seria ser um pouco simplista nisso. Existem treinamentos específicos para a pessoa se soltar. Tem grandes nomes de palestras existentes pelo Brasil afora, que inclusive ensinam o que fazer. O que a gente pretende com o pitch, nessa hora de apresentar um pitch, é que você tenha tranquilidade para usar o recurso que você tem. Veja, o investimento de uma startup, ele precisa ser focado naquilo que você se dispõe a fazer. Bom, Emerson, o pessoal já está chegando, vamos lá para a sua mentoria de hoje e boa sorte aos nossos parceiros aqui que vão estar, a partir da semana que vem, fazendo seus pitches. Sim, ok. E estamos aqui para ajudar, inclusive. A gente vai ter sessões de mentoria disponibilizadas aqui no Polo para quem precisar desenrolar um pouco melhor o seu pitch. Obrigado. Eu que agradeço. E boa sorte lá com o pessoal. A nós todos. Muito agradecido. E cidade de onde vocês são. Só isso. Quem gostaria de começar? Pode ser lá? Isso. Sou Antônio Lúcio, sou de Mogi.